Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do primeiro trailer da série O Cavaleiro dos Sete Reinos, esse spin-off de Game of Thrones, né? Que a gente deve ter até alguns personagens de Game of Thrones aparecendo. Esse spin-off que vai trazer pra gente, né, 100 anos antes a primeira temporada de Game of Thrones, é no meio de Casa do Dragão e Game of Thrones, né? Vamos ver esse trailer, fazer um react com vocês, depois a gente faz uma análise. Eu ainda não assisti, não sei nada que tá nesse trailer, vamos fazer isso aí, então vamos pro vídeo. Bom, vamos lá, vamos fazer esse react e depois a gente faz a análise, né? Vamos lá. Ok. Ser Duncan, né? 100 anos antes, né? Um bom cavaleiro. Oh, Baelor Targaryen. Olha o Egg! Família Targaryen. Olha, os dragões, né? Que fofinha a relação entre os dois, né? O Duncan com ele. Toma! Toma! Caraca, 18 de janeiro de 2026, rapaziada, na HBO Max, né? Cara, um trailer muito interessante, né? Mostrou bastante coisa sobre como realmente deve ser a série e tá bem parecida com o livro, inclusive, tá? Do Cavaleiro dos Sete Reinos, tá bem parecido com o livro. E essa relação do Egg com o Duncan é muito boa. Eu vou falar pra vocês quem é o Egg, né? Assim, eu não queria dar spoiler, né, cara? Pô, é o grande plot twist da série, cara. Eu não vou falar, tá? Eu não vou falar quem é o Egg. Se vocês quiserem saber, fala aí nos comentários, entendeu? Pra quem não sabe, no caso, né? Eu não vou dar spoiler da série, porque esse deve ser o grande plot, né? Pra quem não leu o livro, pra quem não sabe realmente como é a história de Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu não vou dar spoiler de quem é o Egg, né? Mas, né? Vocês vão ver, né? Vamos analisar o trailer aí, vamos analisar o trailer. Isso aqui deve ser um começo, né, de série, mostrando o Duncan ainda como um cavaleiro bem medíocre, né? O significado de medíocre é mediano, né? Então, um cavaleiro tranquilo que ninguém conhece ainda, né? Então, porra, não fede nem cheira aí. Ele enterrando, né? E aí, ó, mais uma vez, como eu falei, os acontecimentos de Cavaleiro dos Sete Reinos acontecem 100 anos antes de Game of Thrones, né? E se passa, se eu não me engano, 300 anos depois de Casa do Dragão, tá? É alguma coisa assim, tá? Ou 100 anos depois de Casa do Dragão, fica nessa faixa aí, tá? Mas é no meio de Casa do Dragão e Game of Thrones, né? E a gente vai ver o impacto disso aqui, tá? Olha lá, ele tá falando, né, sobre o seu grande treinador, o seu grande Sir, né, que fez ele ser um bom cavaleiro, né, e a gente vai ver isso justamente. Ele luta por honra pelos inocentes e, né, por sua própria glória, já que ele é um grande cavaleiro. Sir Duncan.
Olha lá, é o que ele fala, né? Defendendo aqui os inocentes e tal. A gente deve ver como ele se tornou esse grande cavaleiro conhecido dos Sete Reinos, né? E aí um cara pergunta se ele é Baelor Targaryen, mostrando que, né, a família Targaryen ainda reina, cara. E isso mostra que realmente o Trono de Ferro está na ativa, né? Como a gente sabe. E, né, mais uma vez provando essa questão da família Targaryen, que ainda são os grandes nomes aí, né? E o cara perguntou se ele era o Baelor Targaryen, né? Ele falou que não. E o cara perguntou, então por que você não se move da minha frente, né, cara? E aqui a gente já vê o Egg conhecendo ele, né, cara? O Egg pergunta qual o seu nome, ele fala Sir Duncan de Tal, né? Sir Duncan, o grande, né? O alto, cara. E aí, né, o Egg meio que fala que nunca ouviu falar dele, né? E o Duncan fala, né? Você não sabe sobre nenhum dos cavaleiros dos Sete Reinos, né, cara? E vai ser realmente essa relação. A série vai mostrar essa relação do Sir Duncan com o Egg. Cara, eu não vou dar spoiler de quem é o Egg, mas galera, deve ser o grande plot twist da série, né? Então, pra quem não leu o livro, como eu falei, eu não vou dar spoiler, mas é maneiro e se liga a toda a questão de família Targaryen e tudo mais, né? Como a série deve trazer, como a gente já viu, família Targaryen sendo de fato o centro das atenções ainda, né? Após Casa do Dragão. E a gente deve ver que realmente o Egg tá perseguindo, o Egg tá seguindo ele, né, cara? E essa relação vai ser muito boa entre os dois, assim como é no livro, tá? Vai ser muito apegante, a gente vai se apegar muito aos personagens. Ele é o cachorro. Baseado, né, no grande livro do George Martin, né, cara? Muito bom. E aí, ó, o que eu falei, cara, olha. Aí, ó, o símbolo da família Targaryen, né? E a gente vê o príncipe Aerion Targaryen falando, né, cara, com ele. A gente deve ter a relação do próprio Sir Duncan com os Targaryens, até porque ele é um dos cavaleiros dos Sete Reinos, então ele tem ligação com as famílias, né? E cara, ele deve com certeza bater de frente contra os Targaryens, e isso já se liga muito ao plot twist da história. E aí, ó, né, o Aerion Targaryen falando com ele, né? Ele confundindo ele com um homem qualquer, né? E ele fala, ó, My Lord, né? Mostrando que ele segue, né, o princípio da família Targaryen. E essa vai ser a grande história, né, cara? O Duncan percebendo alguns podres, algumas coisas relacionadas à família Targaryen, deixando de lado e ele sendo esse grande guerreiro que a gente vai ver. E olha aqui, ó, uma apresentação sobre dragões, galera. Vamos lá, essa é a questão, cara. Game of Thrones teve toda a história relacionada a dragões como um mito. Casa do Dragão, a gente vê os dragões. E Cavaleiro dos Sete Reinos vai ser a história onde os dragões ainda estão sendo bem lembrados, galera. As pessoas ainda lembram dos dragões. E isso aqui não é só um mito, eles existiram de fato. Tem pessoas que lembram realmente dos dragões. E a gente deve ver isso justamente aqui, ó, uma apresentação sobre os dragões, como eles eram, né? Diferente de como a gente tem em Game of Thrones, né, rapaziada? Que é mais raro, né, cara? A gente ter dragões, mas toda a história que a gente já viu em Game of Thrones. Cavaleiro dos Sete Reinos é o meio disso tudo, né? Ainda tem lembranças de dragões, tem gente que não viu, então não sabe. Tem gente que tem lembrança, né? É a meiuca, né? E isso deve ser trazido, né? E aí esse cara, né, com certeza da família Targaryen aí. E olha lá, ó. Mas ele com certeza deve se decepcionar com a família Targaryen, né, cara? E aí ele com o Egg, né, cara? E o próprio Egg vai ser, né, um personagem que vai ter um impacto muito grande na vida do Sir Duncan. A gente sabe disso. E aí, ó, a luta, né, formando os cavaleiros, os guerreiros. Olha lá. Que chance que ele tem? Ele quer ser esse grande cavaleiro dos Sete Reinos, que ele foi treinado pra ser. Ele não tem chance. E aí, ó, é justamente essa questão, ó. Olha lá, ó, seu escudo e tudo mais. O Egg vai ter os seus ensinamentos para o próprio, né, Duncan, aonde ele vai começar a acreditar de fato nos seus sonhos e vai se tornar esse grande cavaleiro dos Sete Reinos. Olha lá, ó.
foi a sorte, né, que deixou ele sozinho e tal. Ele vai se tornar o grande cavaleiro dos Sete Reinos, vai enfrentar Aerion Targaryen, vai enfrentar quem for e ele vai se tornar. Ser Duncan vai se tornar. Cara, essa série vai ser boa, hein? Olha lá, ó, ele precisa lutar com honra, né, cara? Olha aí, ó, olha aí. Ele vai honrar o seu passado, vai honrar os seus treinamentos, vai honrar o seu legado mesmo, né? Aí, ó, mais uma vez os dragões, como eu falei, a gente não deve ver dragão na série, porque já estão, né, sem aparecer, mas, né, vão ter toda essa questão que eu falei, as pessoas lembram dos dragões. Bravo. Justo. Cara, vai ser porradeiro isso aqui, hein? Olha. E aí, ó, seja grande. É ele mesmo, Ser Duncan, o grande, rapaziada, o alto. Cara, vai ser bom demais, rapaziada. Vai ser bom demais, rapaziada. Vai ser muito bom e eu estou empolgado. 18 de janeiro, né? A série que foi adiada. Ela tinha pretensão até pra sair em 2025 ainda, né? Acabou não saindo. Foi adiada pra caramba aí, mas vai sair em 18 de janeiro aí pra gente. Comenta o que vocês acharam desse trailer. Se vocês quiserem saber do spoiler do Egg, comenta nos comentários. Quem não quiser saber e ver que alguém pediu, não entra na resposta, porque eu vou falar o spoiler, né, rapaziada? Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.